Olá, nono anos, aqui é a Cristiane, professora de Geografia. Nessa semana eu tive um problema no meu notebook, por isso que eu tô gravando pelo celular. Eu vou ter que gravar o áudio por aqui também, para depois montar o vídeo para vocês. A aula dessa semana é sobre ditadura militar, a organização dos poderes aqui no Brasil e democracia. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu vou pedir para vocês mandarem lá no grupo de WhatsApp. E assim que vocês terminarem a tarefa, me mandem ou por e-mail ou por WhatsApp a foto, tá? Tira a foto e me manda. Vamos para a nossa aula, então. A ditadura militar durou 21 anos no nosso país, começa em 1964 e vai até 1985 com uma lenta abertura política. A ditadura foi um golpe de Estado dado no ano de 1964, seguido da tomada de poder pelas Forças Armadas. Mas notem, Sala, que esse golpe ele não foi apoiado apenas pelas alas radicais das Forças Armadas, mas também por alguns empresários e por uma parcela da classe média. É por isso que a gente fala também em ditadura civil-militar, por entender que não foram apenas os militares, mas também uma parcela da sociedade civil. E por que foi uma ditadura? Porque nesse período criava-se decretos aleatórios sem passar pelo processo normal da legislação, era um governo imposto que não foi eleito em um processo eleitoral e democrático pelos cidadãos, ou seja, as decisões eram tomadas por um grupo de militares que se apropriaram do país, tomavam as decisões que queriam, perseguiam e prendiam todos aqueles que discordavam dessas decisões, faziam censura com as obras artísticas, e esses presos, eles não tinham direito a um julgamento e nem a uma defesa ampla, como existe em qualquer democracia. Até hoje, infelizmente, as Forças Armadas não assumiram o erro do passado e negam que tenha acontecido uma ditadura no Brasil. Usando um paralelo com a Alemanha, que a gente vem estudando, nas aulas anteriores, após a Segunda Guerra Mundial, o país assumiu seus erros, assumiu todas as atrocidades cometidas pelo Holocausto, manteve a memória viva e as crianças passaram a ser ensinadas desde pequena sobre o que tinha acontecido, então dando o primeiro passo para que os direitos humanos não fossem mais violados. Voltando ao nosso caso, brasileiro, enquanto as Forças Armadas continuarem negando o que aconteceu nesse período, o fantasma da ditadura vai continuar a nos assombrar. Na Alemanha, por exemplo, proibido negar o Holocausto e fazer qualquer apologia a favor do nazismo. Aqui no Brasil, a nossa Constituição Federal de 88 também proíbe manifestações favoráveis à ditadura e negar a ditadura. Porém, infelizmente, a aplicação da lei não tem o mesmo rigor que tem na Alemanha, o que faz com que muitas pessoas, até hoje, achem que a melhor forma de se resolver os problemas de um país é pelo uso da força e pela eliminação daqueles que pensam diferente, ou seja, extremismo, usar o extremismo para conseguir o que quer e para tomar o poder. Os argumentos das Forças Armadas brasileiras é que havia uma ameaça comunista, lembre-se que nessa época acontecia a Guerra Fria, estamos no contexto ali da Guerra Fria, e que foi necessário tomar o poder para evitar que os comunistas assumissem. Ou seja, a justificativa dada é que eles iniciaram uma ditadura para evitar outra ditadura, o que não tem nenhum cabimento, Não se combate uma violência com mais violência ainda, não tem o menor sentido. O que ocorria na época é que João Goulart, presidente antes do golpe, estava propondo várias reformas sociais para tentar alavancar o país, mas havia os grupos opositores, como deve ter em qualquer democracia. Sempre há oposição em um processo democrático. Quando não há oposição, quando há apenas uma voz, é porque há uma ditadura. Havia, sim, grupos da extrema-esquerda que queriam radicalizar, causar instabilidade, assim como grupos também da extrema-direita, também inflaram a disputa para enfraquecer a democracia. Lembre-se, o que eu sempre falo, os extremistas eles sempre querem causar instabilidade no país para tomar o poder. Bem, infelizmente, os extremistas conseguiram o que queriam, um golpe de Estado foi dado e todos aqueles que tinham profissões que eram vistas como perigosas passaram por censura e um forte controle ideológico, como foi o caso de profissões como jornalistas, artistas, professores, membros de partidos políticos, além dos estudantes universitários. Muitos civis
ainda hoje dizem que nunca sofreram nada na época da ditadura e que foi uma época boa. Muita atenção aqui, Sala. Devemos pensar um pouquinho sobre essa lógica. Imagina uma pessoa, uma família, que realmente não sofreu nada na ditadura, né? Que a família dela permaneceu com emprego, não foi perseguido, não teve nenhum conhecido que foi preso, que foi torturado, que foi morto. Porém, devemos ter a empatia de que se não aconteceu nada de ruim com a minha família, não significa que a outra família não tenha tido perdas irreparáveis. Pois os que eram perseguidos eram os que se opunham publicamente aos militares e aqueles que possuíam atividades, profissionais que eram ligadas ou à informação, ou à política, ou à educação, ou ao entretenimento. Então, quem concordava com as ideias dos militares, ou então quem não exercia essas atividades profissionais, ou ainda quem preferia não expor sua opinião, ou por medo, ou por não querer fazer parte da política, não apresentavam problemas nenhum para o regime dos militares. Então, realmente, teve pessoas que não foram perseguidas, que não foram censuradas, porém, ou eram pessoas que não queriam se expor, ou eram pessoas não ligadas, a atividades que tinha que se expor, ou simplesmente porque concordava com aquele regime autoritário. Devemos lembrar que durante o Holocausto, muitos alemães apoiaram os líderes nazistas, fazendo um parênteses, e outros tantos preferiram ficar omissos para não serem perseguidos e acusados de traição. Além disso, durante um curto período do regime nazista, houve queda no desemprego e crescimento econômico na Alemanha. Notem isso, durante o regime nazista, houve queda no desemprego e crescimento econômico na Alemanha. Então, se alguém analisasse aquele período, ia falar o quê? Nossa, então o nazismo foi bom para a Alemanha. Só que cadê a empatia de novo? Enquanto havia queda no desemprego e crescimento econômico na Alemanha nazista, milhões de judeus morriam nos campos de concentração e outros tantos eram perseguidos. Ao todo, 6 milhões de judeus morreram nos campos de concentração, sendo que desses 6 milhões, 1 milhão eram crianças. Então, temos que ter cuidado, Eu sempre gosto de fazer apologia com a Alemanha nazista, por mais que os números de mortos sejam muito diferentes, eu acho que é um paralelo importante para a gente fazer, porque nós tivemos, no caso brasileiro, um período de milagre econômico na década de 70. Enquanto isso, havia censura, prisões aleatórias sem julgamento, mortes, torturas. E, além disso, a expansão aparente da economia foi gerando um drástico aumento da dívida externa brasileira. A inflação começou a aumentar em um ritmo que os salários dos trabalhadores não acompanhava, agravando ainda mais a desigualdade de renda, concentrando a riqueza em uma pequena parcela da sociedade, o que foi cada vez mais enfraquecendo o governo dos militares, até que eles tiveram que realizar uma abertura política, depois também de uma forte pressão popular, principalmente pelas diretas já, e aí eles começaram uma abertura política de forma lenta, gradual, a partir de 1985, que marca o fim da ditadura militar. Bem, a gente falou de ditadura, então vamos falar do oposto dela, da democracia. Os países mais desenvolvidos do mundo atualmente possuem a democracia como seu regime político. Não possuem ditaduras, Quem gosta aí de falar que a ditadura é boa, na época da ditadura as coisas funcionavam, os países mais desenvolvidos do mundo possuem a democracia como regime político. A democracia apresenta lacunas, apresenta algumas falhas que devem sempre ser refletidas e melhoradas. Porém, é o regime que mais possibilita a convivência com a diferença, pois todos nós somos diferentes em determinados critérios e somos semelhantes em outros. Lembra da nossa primeira semana de aula? Que eu fiz lá aquela tabela dos círculos, enfim, que tinha como critério a cor, o tamanho. Sempre há diferenças e semelhanças em tudo. E com o ser humano não seria diferente.
Então, democracia significa o exercício do poder do povo. A forma mais praticada hoje no mundo é a democracia representativa. O que significa essa democracia representativa? Permite que a decisão do povo seja tomada por meio das instituições e por meio de seus representantes eleitos. Eu não estou querendo dizer aqui que é perfeito, que é sempre perfeito, porque esse tipo de democracia, ele permite, sim, que a maioria decida por meio de seus representantes, mas também vemos casos de corrupção, tentativas de desmoralizar nossas instituições, nosso regime democrático. O que deve ser combatido não é a democracia, mas sim tudo aquilo que vai contra o seu bom funcionamento e aprimoramento. A democracia, ela permite, então, que a maioria decida por meio de seus representantes, mas, ao mesmo tempo, a minoria, ela também é respeitada, porque ela tem que ser atendida. Então, a democracia, ela atende a maioria, mas ela tem que ter mecanismos para também respeitar as minorias. O que não acontece numa ditadura. Numa ditadura, o que vale são as decisões de um grupo, aquele grupo que está no poder. Bem, e como que funciona então? Então, a ditadura militar, ela termina, tem o seu marco ali, de término em 1985, e aí, 3 anos depois, aí começa o processo de realizar, elaborar a nova Constituição brasileira, e aí em 1988 é assinada a nova Constituição, que está em vigor até hoje. E na nossa Constituição Federal de 88, ela é a nossa lei maior e ela está acima de todas as outras leis. Ela define que o Brasil é um estado federativo, ou seja, todos os estados, cada um é uma federação que possui certa autonomia, tem que seguir, lógico, as diretrizes, não é uma nação autônoma, é uma federação dentro de uma nação, mas possui, certa autonomia. Ele é um estado, então, federativo, democrático, ou seja, o único regime aceito é a democracia, e ele é um estado de direito, ou seja, as instituições têm que ser respeitadas com base na lei, com base na legislação. Nada no nosso país pode ser feito sem ter a base jurídica, sem estar na lei. De novo, tem que ser combatido todos aqueles que tentam violar a lei. Porém, o que deve ser combatido é exatamente isso, aqueles que tentam fugir da lei, fugir da legislação, e não combater o Estado de Direito, essa forma de governo. Isso, então, significa que os governantes eles devem ser eleitos de forma democrática, todos devem seguir as leis e as instituições atuam para fazer valer essas leis para toda a sociedade. Isso vale para todos. Além disso, somos uma federação, então cada estado é uma federação. E assim como os estados, os municípios e o Distrito Federal, eles possuem certa autonomia para fazer adaptações de acordo com as suas realidades. A nossa Constituição define 3 poderes, que eles devem ser harmônicos entre si e possuem cada qual as suas próprias funções, ou seja, eles têm que trabalhar juntos, porém um não pode interferir no trabalho do outro, porque ele tem a sua própria função. Então, os 3 poderes que a nossa Constituição Federal de 88 define são o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Tá bom? A gente fica por aqui então. Até a próxima aula. Façam o exercício. Qualquer dúvida, mande no grupo ou no meu e-mail. Tá bom? Até mais, até a próxima aula.